Revista Lesp começando, eu sou Milena Machado, muito prazer e tenho um convite especial para você. Que tal fazer um passeio por alguns dos parques espalhados pelo estado de São Paulo, hein? Segunda-feira, 20 de abril de 2026, esse é o tema do nosso programa de hoje e você é muito bem-vindo. Desbravar, rumo à Caverna do Diabo. Caverna do Diabo, através da sua beleza natural, ela demonstra um pouquinho isso. Ou simplesmente um dia relaxante no Parque do Ibirapuera. Leio, aí tomo um cafezinho, caminho e aí volto para casa. Bora se preparar para curtir o feriado que está chegando. Agora, com Revista Lesp. No estúdio hoje com a gente para falar sobre a relação natureza e saúde mental, o psicólogo e terapeuta Maurício Corsetti, consultor organizacional para a redução de estresse e alívio da ansiedade. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigada pela presença. Boa tarde, Milena. Para nos contar como a prática de exercícios ao ar livre melhora o condicionamento físico e também o bem-estar mental, o educador físico Eric Sughi, especialista em treinamento híbrido e funcional. Bem-vindo, obrigada pela presença. Boa tarde, Milena, tudo bem? Para nos explicar como parques urbanos se tornam peças-chave no equilíbrio ambiental de grandes cidades, Dr. Eugênio Fernandes Queiroga, professor de Paisagem e Ambiente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença. Prazer é meu, obrigado. Pois é, a gente vive em grandes cidades, não é? Mas a gente precisa muito da natureza. Maurício, por que o contato com a natureza acaba ajudando no equilíbrio do nosso funcionamento do corpo, da nossa sensação de bem-estar psicológico? A gente é parte da natureza, Milena. Então a gente não consegue se desligar dela em nenhum momento. Estar em contato com o verde, com o ar livre, principalmente numa cidade tão poluída como a nossa, é muito importante. Os parques, as árvores, os animais sempre ajudam a gente a estabelecer um equilíbrio melhor interno e uma sensação de bem-estar. Entendi. É a volta para a origem, né? É o contato direto conosco. É um tempo que a gente pode interiorizar, numa vida tão corrida como a gente tem, interiorizar um pouco da gente mesmo. Pensar somente naquele momento que a gente está vivendo, naquele instante. Olhar para si mesmo também, acredito, não é? Sim, esse é um desafio que a maior parte das pessoas tem, olhar para si mesmo, mas esse é o ponto. Sabe que me lembrou agora uma vez, recente, que eu fui ao Parque do Ibirapuera, e estava muito calor e muito sol. Eu falei, eu vou esperar um pouquinho o sol baixar e a temperatura também amenizar, para eu aproveitar mais, sair e andar, né? Aí esperei, então eu fui caminhando no tempo nublado, fresquinho, super legal. Quando eu cheguei lá, foi o tempo assim de contemplar por alguns minutos o lago e aí eu olhei para o céu e vi que estava armando chuva. E aí acabou sendo uma oportunidade de eu entrar em contato com essa história de ciclos, né? Eu me observando, falando, eu estou tentando evitar certos incômodos, o sol, o calor, não é? E quero ir a pé em vez de ir de carro, então não quero me poupar, quero fazer exercício físico, mas depois a natureza te ensina que as coisas vêm quando vêm. Vem, e você começa a prestar atenção nos seus humores, né? O dia está nublado, como que eu estou me sentindo? O dia saiu o sol, como eu estou me sentindo? E isso tudo começa a mexer também, como a gente se percebe no dia a dia. À medida que a gente volta para o trabalho, a gente volta mais leve, quando a gente vai para casa, a gente tem uma relação diferente com as pessoas à nossa volta. Esse tempo conosco é muito importante. Pois é, na academia, hein, Eric, eu acredito que você já deva encontrar muitos alunos com resistência, né? Com certeza. E lá tá tudo limpinho, toma o shake antes, né? O pãozinho de queijo do merecimento depois. Exatamente. Né? E tem o ar-condicionado, e tem amigos interessantes, né? Exato. São muitos os benefícios, os fatores positivos. Na natureza, ou ao ar livre, simplesmente, a gente convive com a formiga pinicando, não é? Exato, com calor. Com calor, não é? Como é que é para você, pela sua experiência, quando você convida os alunos a saírem e a se exercitarem ao ar livre? Existe essa resistência, né? Mas só no primeiro momento, né? Porque eles falam assim, tem que pegar carro, tem que ter o deslocamento. Mas a partir do momento que eles têm essa vivência, essa conexão que o Maurício falou sobre a natureza, assim, a experiência única. Todas as vezes, eu sou um frequentador assíduo, né, dos parques, e todas as vezes que eu estou lá praticando meu esporte, com meus alunos, ou eu mesmo na corrida,
Eu olho para cada um que está se exercitando ali e ter exatamente essa visão deles, né? Cada pessoa com a sua história, com seus objetivos, né? Estando lá na natureza, no parque e sempre buscando essa melhora, né? Essa conexão. Então, o parque sempre é uma experiência única. Uma experiência. Quem não foi ainda, com certeza vai gostar muito. Agora, lá não tem os equipamentos que tem na academia. Você, do ponto de vista do instrutor, do professor, né, do orientador, você consegue medir os rendimentos? Qual que é a tua percepção? Com certeza. Aproveita-se mais ou menos, ou são treinos totalmente diferentes, indoor e outdoor? Com certeza, né? Tem diversos métodos hoje em dia que a gente pode melhorar a performance, tá? Tanto a questão estética quanto a parte de condicionamento físico, utilizando aparelhos na academia ou utilizando o próprio peso do corpo. Hoje existem diversos métodos que a gente consegue trabalhar com todos eles, né? Mas no parque, por essa limitação, a gente consegue trabalhar mais essa questão de condicionamento físico, mais a parte da corrida, a caminhada. Hoje em dia, alguns parques têm alguns aparelhos que a gente consegue utilizar o próprio peso do corpo, seguindo o método, por exemplo, da calistenia, né? Que consegue melhorar muito o rendimento, tanto na questão estética também, quanto na questão de performance. Que interessante. Os parques são verdadeiros presentes para nós, né, doutor Eugênio? Mas eles, enfim, se a natureza os trouxe espontaneamente, depois de milhões e milhões de anos, né, a gente acaba criando um desenvolvimento das cidades, uma vida urbana ao redor, que muitas vezes é necessário medidas públicas, leis que regulamentem a preservação desses espaços, para que a gente continue em contato com a natureza, com as nossas origens. E não deve ser uma tarefa fácil, né? Sem dúvida, não é nada fácil, as demandas urbanas são de todas as ordens, mas nesse século XXI, com aquecimento global, mudanças climáticas, eventos extremos, a pauta, a agenda dos parques vem ganhando bastante reconhecimento, seja do poder público, seja pela população, o que vai, espero eu, sempre otimista que sou, facilitar um pouco o planejamento dos sistemas de espaços livres, dos sistemas de áreas verdes da cidade. Ou seja, já está na moda falar de parques. Eu acho que mais até que moda, Milena. Eu acho que é uma questão de saúde pública, uma questão que envolve mitigação de impactos climáticos. Então, é algo que eu espero seja muito mais do que um modismo. E o número de parques que têm sido implantados nesse século já nos permite dizer que esse é o século dos parques. Olha que interessante. Então, ou seja, é mais do que uma moda, uma tendência, já é uma conscientização mesmo das pessoas e do poder público, dessa necessidade de colocar as pessoas em contato com a natureza. Exato. Só para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, se implantaram mais parques nos últimos 15 anos do que no século XX inteiro. Então, a gente lembra sempre dos mais famosos, mas felizmente está ocorrendo uma distribuição de parques pela cidade inteira. Entendi. E aí, quais que seriam os entraves que ainda existem na hora de se regulamentar essa área, de se delimitar, de fazer esse interesse sustentável vencer, sobrepor outros interesses, que não deixam de ser legítimos, Sem né? dúvida. Quando a gente fala de um projeto de urbanização, envolve não só a moradia ou uma passagem, uma via, que ali vai ter transporte público, por exemplo, mas também a instalação de um hospital, de uma escola, de um centro de formação. Então, o espaço urbano, ele está sempre em disputa. E na cidade capitalista, a localização é mercadoria. Então, as melhores localizações vão ter custos de solo muito altos. Implantar um parque do tamanho de um Ibirapuera hoje, só nas áreas que a gente chama de periurbanas, naquela fronteira entre o urbano e o rural. E, de repente, você tem na cidade uma área muito consolidada em que você não consegue ter a implantação de grandes parques, né? Você consegue ter a implantação de pequenos parques, o que já é bom, mas esse entrave do preço do solo, ele, sem dúvida, se coloca como um desafio que o século XXI vai ter que lidar.
Entendi. Bom, realmente, os parques naturais têm ganhado espaço na economia do turismo e revelam ainda um potencial pouco explorado, não é mesmo? E justamente para falar sobre isso é que eu converso agora com o turismólogo especialista em ecoturismo e turismo de aventura, Daniel Silva, que é do Núcleo Uso Público Sustentável da Fundação Florestal. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Milena. É um prazer estar aqui com mais 3 especialistas e você. Prazer é todo nosso, viu? Aliás, você mora bem, né? É pertinho do mar aí? Quão pertinho do mar você mora? A uns 500 metros, mais ou menos. Você mora Então, eu na moro aqui em beira Santo do Agostinho. mar. Que coisa boa, Daniel. Parabéns, sabe a decisão. Quais que são os desafios, conta pra gente, de infraestrutura que limitam o pleno aproveitamento turístico dos parques de um modo geral, na sua opinião? Bom, eu acho que é importante a gente começar dizendo que a Fundação Florestal faz a gestão de 35 parques estaduais, né? Então, a categoria parque estadual, geralmente, ela de uma extensão territorial bastante grande, né? Então, ao contrário dos parques urbanos, como estavam falando agora, que são espaços exíguos, né? Espaços de disputa, os parques estaduais, eles têm milhares de hectares, né? Como é o Parque Estadual Serra do Mar, né? Que é a maior unidade de conservação de Mata Atlântica do Brasil, com 320 mil hectares, né? E para a gente fazer uma comparação, um hectare mais ou menos equivale a um campo de futebol, né? Uau. Então, em segundo lugar, acho que a infraestrutura é um dos grandes desafios, né? E na questão dos parques estaduais, a gente tem um público muito heterogêneo, Milena. Então, eu preciso me preparar para receber aquele cara, aquela pessoa que é trilheira desde que nasceu, assim como eu e outras pessoas, mas a gente também precisa se preparar para receber aquelas pessoas que são estritamente urbanas, ou que passam grande parte da sua vida em ambientes urbanos. Então, eu acho que o mais importante é que a gente consiga ter uma infraestrutura mínima que ofereça segurança, né? Claro que a gente não vai pensar no parque estadual como um parque urbano, então eu sempre brinco, né, que a gente não pode transformar o parque estadual num shopping, é o contrário, né? Então a gente quer levar as pessoas para a natureza mesmo. Então, eu acho que o grande desafio, primeiro, é territorial e, segundo, conseguir atingir a todos os públicos, né? Então, eu sempre digo que quanto mais próximo da sede do parque, mais estrutura a gente vai ter. Então, trilhas com degrau, corrimão, deck, que são para aquelas pessoas que estão começando. Mas nos parques estaduais, principalmente nesses grandes parques, como é o Parque Estadual Serra do Mar e o próprio Petar, né, que é onde a gente tem as cavernas, a gente tem trilhas de longo curso, onde o público ele é muito mais preparado e ele demanda muito menos infraestrutura para poder visitar. Ele até prefere que seja um ambiente mais rústico, né? Então, eu acho que o desafio, primeiro, é essa grande rede de parques estaduais que a gente tem, né? Mesmo dentro da cidade de São Paulo, a gente tem alguns. Então, eles são indicados para esse tipo de público que está já na cidade, então o acesso é facilitado, os centros de visitantes são mais robustos. E eu tenho opções para aquelas pessoas que já têm mais experiência e que gostam de vivenciar a natureza um pouco mais rusticamente. Acho que é por aí. Daniel, conta alguns exemplos então para a gente. Que parques, na sua opinião, já conseguiram transformar, né, sobrepor essas limitações estruturais, trazendo o turismo de uma forma mais forte? Eu posso citar vários, tá? Mas eu acho que eu vou me manter, como a abertura do programa foi sobre cavernas, né? Então eu vou falar sobre as unidades do Vale do Ribeira. Tá. Então, a própria Caverna do Diabo, né? Então a gente tem uma caverna que ela é extremamente preparada para receber pessoas com pouco conhecimento, né? Então, pessoas que estão vindo do ambiente urbano, então ela é uma caverna iluminada artificialmente, ela tem degraus, corrimãos, né? Então, eu colocaria esse como um parque modelo e eu também colocaria o próprio Petar, né? Então, dentro do Petar, a gente tem diversos níveis de caverna. Então, eu tenho desde cavernas curtas, indicadas para criança, jovens, e tudo do meio, que é muito procurado, né, ali no Vale do Ribeira, até grandes travessias de caverna, que vai envolver aí uma série de equipamentos, inclusive, técnicas verticais, né? Mais uma vez, eu acho que a infraestrutura ela vai de acordo com o público que eu quero receber.
né? Entendi. E também não posso deixar de citar aqui o Parque Estadual Ilha Anchieta, né? Que é aqui fica em Ubatuba, né? E hoje a gente trabalha muito, Milena, com parcerias, né? Então a infraestrutura ela vem junto com parceria com a iniciativa privada, né? Que é quem tem a expertise para tocar aí as hospedarias, os restaurantes, as lanchonetes. Então acho que é uma união de esforços. Eu Vou colocar conheço o esses Parque três, tá? Anchieta. Eu conheço. É muito legal, né? Fui de barco, foi super gostoso o passeio, é uma experiência navegar, depois é uma experiência descer e conhecer. É muito interessante mesmo, muito bem lembrado esse parque que você citou, Daniel. E você está quanto tempo nessa área? Eu trabalho no Sistema Ambiental Paulista há mais de 15 anos. Já Ai, que passei por legal. diversos cargos, diversas atuações aqui dentro da Fundação Florestal, né? E hoje eu estou como coordenador do Núcleo de Uso Público, que trabalha aí de forma abrangente com mais de 157 áreas protegidas no estado todo. Então, é um trabalho bem gratificante para mim. E bem desafiador, né? Tamanha área, mas que bom a gente saber que essa é a área gigantesca aí de preservação do estado de São Paulo com relação aos parques estaduais. Daniel, foi um prazer conhecer você. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no nosso programa. Imagina, estamos à disposição e convido a todos para conhecer os parques estaduais, né? Vale muito a pena e a gente tem atrativos para todos os tipos de público, inclusive, Milena, eu preciso citar aqui as trilhas acessíveis que a gente vem trabalhando. Ótimo tá? ponto. Então, a Fundação Florestal ela tem muitos roteiros voltados especificamente para pessoas com deficiência, né? Então, isso tem sido bem gratificante para nós também. Que bom saber, que bom saber. E nesse caminho, as pessoas com deficiência abrem também espaço para a família como um todo, né? Para as crianças de colo que vão em carrinhos, né? Para as crianças menorzinhas que aproveitam para andar de bicicleta, para a pessoa que está com uma mobilidade reduzida ou que já adiantou um pouco na vida, né? Já envelheceu e tem um outro ritmo. Então, a acessibilidade realmente ela é muito importante. A gente tem que incluir todo mundo mesmo. Parabéns, Daniel. Obrigada. Obrigado. Obrigado vocês pela oportunidade, estamos à disposição. Até a próxima. Já que o Daniel falou da Caverna do Diabo, não é? Que tal curtir o meio ambiente com gostinho de aventura, hein? A dica é justamente o Parque Estadual da Caverna do Diabo, criado em 2008, que fica no município de Eldorado, a cerca de 230 quilômetros aqui da capital paulista. É um lugar surpreendente que a repórter Beatriz Moreno foi conhecer e conta agora pra gente. Você sabia que o estado de São Paulo conta com a sua própria Amazônia? E olha só, esse espaço de Mata Atlântica ou Amazônia Paulista pode ser um espaço também de exploração. Mas veja bem, exploração de observação, com consciência, atenção à sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. E a cidade de Eldorado, ali no Vale do Ribeira, já sabe da importância de preservar, porque um dos principais pontos turísticos da região fica justamente no município. É a Caverna do Diabo. E para os moradores, já é muito mais do que apenas um espaço de visitação turística. A visitação aqui na Caverna do Diabo, nos outros parques da região, ela gera um sistema econômico, que gera várias outras atividades associadas. Então, os municípios se preparam para isso. É hotelaria, é restaurante, é comércio de modo geral. Essa travessia aqui na Caverna do Diabo tem um pouco mais de 1 quilômetro. Esse 1,5 km, 1,2 km, que podem ser atravessados de diversas maneiras. Para quem tem dificuldade de mobilidade, é uma opção. Também quem só quer conhecer um pouquinho da natureza, não tem tanto preparo físico, ou até quem precisa da cadeira de rodas para se locomover, pode aqui e vir conhecer essa caverna. É a caverna mais acessível do Brasil. A pessoa consegue visitar ela. Então, dos seus quase 9 quilômetros de extensão, os 600 metros, que é adaptado ao público, qualquer pessoa consegue conhecer. A Caverna do Diabo, através da sua beleza natural, ela demonstra um pouquinho isso, né? Você pode conhecer a caverna de uma forma apenas apreciar ela, contemplar ela, mas ou também se aventurar. A gente tem passeios também de aventura que te levam um pouquinho mais além. Mas o nosso foco principal aqui ainda é a estrutura, a acessibilidade, né? Essa área é aberta totalmente para o turismo, sempre com algum monitor, alguém guiando, mas é totalmente aberta. Isso, a área que contém estrutura, qualquer pessoa vai visitar.
Quando a gente fala de acessibilidade cadeirante, a gente carrega também nesse trecho que tem estrutura. Então, criança, né, 5 anos de idade, pessoas de mais de idade também pode vir caminhar, fazer um passeio bem tranquilo. Esse espaço que a gente está vendo aqui, que é bem fundo e dá um medinho. O que é isso? Essa visitação turística aqui ela é dividida em 3 salões, né? A gente fala 3 a 4 salões. O primeiro salão é o salão da anfitriã, né, que é o primeiro salão que recebe as pessoas. Daqui a pouco a gente vai passar por outro salão, que chama de Salão da Catedral, que retrata muito uma igreja gótica, assim, uma igreja antiga, né? E o último, onde tem o Salão das Agulhas, onde foi encontrado lá uma imagem que fala que é o rosto do diabo. Então a caverna do diabo em si ela é muito ornamentada. Então, tudo que hora que você olha tem espelhotema. Além de apreciar as belezas naturais da caverna, durante o passeio, o visitante também vai entender a importância da preservação ambiental, principalmente nessa região, considerada o coração da Mata Atlântica do Brasil. Também é possível entender o processo pelo qual a caverna passou e por qual motivo isso não pode acontecer em outros locais. A presença humana causa impacto. Sim. Nós humanos conseguimos degradar o planeta em 10 mil anos absurdamente comparado aos outros milhões de anos que as outras espécies ocuparam o planeta. A gente transformou o planeta, né? A gente está falando também de um espaço que é muito importante, porque é um espaço de preservação da Mata Atlântica, né? Quando a gente está falando aí de dados, que a gente tem em média em todo o país 24%, mas bem preservada, bem conservada mesmo, é um pouquinho mais de 12%, né? O que é comparado no que tinha no país, né? Boa parte ainda fica na região sul do estado, aqui na região do Vale do Ribeira. Então, o Vale do Ribeira, pelo menos através dos parques, das comunidades tradicionais, consegue ainda preservar essa faixa de mata ainda que tem ainda no país, né? Isso que é legal. Gente, incrível. Não preciso nem estar lá, Maurício, para provocar assim um relaxamento e uma paz interior. Só de ver já provoca esse efeito na gente? Com certeza. O turismo, o passeio, faz com que a gente faça novas conexões cerebrais, traz inovação para a nossa cabeça, traz paz de espírito, é muito bom. Só de ver, a gente tem que escolher para onde ver, né? O que olhar. E, Eric, haja preparo físico, né? Para fazer esse passeio, a gente não pode negar, você tem que se preparar, ir para academia, porque vai andar, né? Tem que fazer aquecimento, alongamento, não é? A questão do terreno ali já dificulta bastante, né? É desafiador. Mas tem que ir. Mas tem que ir. Tem que ir. É isso mesmo. Agora, parques como esse, a gente estava falando da necessidade, né, de haver essa regulação, de haver realmente orientações e leis claras, de fato, para que tudo isso possa ser preservado e a gente possa visitar e interagir. No caso desse parque também, conversa muito com a história da humanidade, os primeiros registros, né, da civilização humana, tem tudo isso ainda debaixo dessas terras todas, né? Agora, doutor Eugênio, o governo de São Paulo está com um edital aberto para concessão administrativa por 30 anos de 6 parques urbanos aqui na capital paulista, que só no ano passado receberam mais de 7 milhões de visitantes. É muita gente procurando área verde, como o senhor falou, né? Entre os parques estão aí, ó, o leilão acontece no dia 27 de julho, está previsto, né? E entre os parques estão Parque da Juventude, Dom Paulo Evaristo Ames, na Zona Norte, você conhece? Conheço. Parque Estadual do Belém, Manuel Pita, na Zona Leste. Conheço. Parque Ecológico do Tietê, Núcleo de Lazer Engenheiro Goulart, também na Zona Leste. Parque Engenheiro Antônio Arnaldo de Queiroz Silva, Núcleo de Lazer Vila Jacuí, na Zona Leste. Parque Maria Cristina Helmeister de Abreu, na Zona Leste também. Parque Itaim Biacica, na Zona Leste também. O objetivo dessa concessão é requalificar as estruturas existentes, ampliar áreas de lazer, implantar novos equipamentos esportivos, ofertar serviços para bem-estar dos usuários, tudo aquilo que o nosso convidado Daniel já pontuou, que é muito importante colocar ali aliado à natureza para que a gente possa visitar um bom banheiro, uma boa lanchonete, uma portaria, trilhas, caminhos acessíveis, né? E o mais interessante e importante é que as entradas continuam gratuitas, o público continua tendo acesso livre, sem cobrança de ingresso. Uma iniciativa como essa, a gente sabe que tem opiniões contra e a favor, como sempre tudo na vida, né? Mas para que a gente entenda do senhor, que é um especialista nessa área,
Que tipo de benefícios uma concessão pode trazer para a população e para o governo, que vai deixar de administrar esse tipo de equipamento? Que tipo de riscos, a que a gente tem que se atentar na hora de um leilão? Ou qual é o comportamento que nós, cidadãos, devemos ter quando a gente está usufruindo de algo que é nosso direito e que não é o governo que cuida, mas uma empresa que ganhou a concessão? Certo. Bom, primeira questão é que esses parques são parques públicos. Né? A gente ultimamente usa o termo parque, mas é sempre bom lembrar que quando a gente está falando de parques urbanos ou parques comunidades de conservação ambiental, são parques públicos. Portanto, o acesso público, ele tem que ser garantido. Né? E o que a gente preconiza não é que o poder público tenha que ser o administrador, mas ele tem que ser ele tem que criar um termo de referência onde a iniciativa privada tenha claro o que ela pode fazer e tenha claro o que ela não pode fazer. A gente vê termos de referência, por vezes, genéricos demais, que abrem brechas para, aspas, pequenas ou não tão pequenas privatizações. Ou seja, você... É totalmente diferente. É totalmente diferente. A concessão da privatização. Exatamente. Aí já é um ponto importante para a gente esclarecer. Portanto, esse termo de referência precisa ser muito bem elaborado para que a gestão possa ser privada, mas a natureza pública, a acessibilidade pública seja mantida e qualificada. E assim, seguindo o público e dessa maneira em concessão, o Eric, por exemplo, pode dar aulas lá, né? Dar aulas gratuitas, oferecer para a população, por que não, né? É uma forma legítima de uso do parque, marcar encontros. Pequenos grupos, grandes grupos, aulas individuais. Quais parques que você costuma frequentar? Eu sou muito assíduo aqui do Parque do Ibirapuera. Do nosso lado aqui da Lesp. Só atravessar a avenida. Parque Vila Lobos também, né, que sou sempre moro perto daquela região. Parque do Povo, frequentava mais, acabei mudando um pouquinho, mas Ibirapuera sempre mora no nosso coração, né? Que gostoso. Bom, então você já deve ter visto aí um pessoal, né, dando aula de tudo quanto é coisa no Parque do Ibirapuera, por exemplo, né? Inclusive aula de patins. Você gosta de andar de patins? Eu, na minha adolescência, andei bastante de patins. Que antigamente a gente tinha que ir em certos locais, né, para ter uma condição boa, né, para andar de patins. E hoje, no Ibirapuera, onde a gente frequenta mais, a gente vê que oferece muito bem isso, né, as ruas, né, sem buracos, planinho, então a gente vê bastante... A marquise reformada, não é? Que é um excelente local, né, para o pessoal praticar. E a gente vê o número crescendo, assim, em larga escala de pessoas andando de patins ali nos parques. E dançar sobre patins, já tentou? Não tentei, mas já vi bastante gente praticando. Você já viu muita coisa nessa vida, hein? Tá com um olhar bem atento aí quando tá pelos parques. No Ibirapuera a gente vê cada coisa. Pois é. A Marquise do Ibirapuera também é um dos lugares preferidos de quem visita o parque e gosta de andar de patins. O William e a Jéssica resolveram inovar e não só andar de patins, mas também dançar o zouk sobre os patins, que é um ritmo caribenho. E esses dançarinos, então, estão fazendo tanto sucesso na internet, por lá também, a gente pediu para eles gravarem um vídeo especialmente para a gente. Oi, Milena, pessoal que está nos assistindo, tudo bem com vocês? Meu nome é William, eu moro aqui no centro de São Paulo, próximo ao Parque do Ibirapuera. Recentemente fiz um vídeo com uma amiga minha chamada Jéssica, a gente fez um vídeo dançando de patins, é uma ideia que eu já tive um tempo atrás. E a gente juntou a galera para passar um final de tarde lá no Ibirapuera, né? Aproveitando que a Marquise foi reformada e tal. Ficou top para andar de patins lá, a gente falou, vamos fazer um piquenique, andar de patins, né? Juntamos o pessoal e a Jéssica, ela anda de patins e ela dança, inclusive ela já foi professora de dança. Eu falei, Jéssica, vamos fazer um vídeo dançando. Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou a dançarina do vídeo Zouk no Patins e danço há mais de 15 anos e a dança é um excelente meio pra gente fazer amizades. E através dela eu conheci o meu amigo Will e descobrimos que além da dança nós tínhamos outra coisa em comum, que era gostar de andar de patins. Então o Will me convidou para fazer um teste
de dançar Zouk de patins. Até então eu nunca tinha dançado, ele também não. E a gente fez o teste, foi um improviso, não foi coreografia, não foi combinado. E deu super certo, ficou bem bacana. O pessoal gostou muito e a gente conseguiu unir duas coisas bem bacanas, que é patins e dança, para fazer o vídeo. A princípio ia ser sertanejo, mas como é um pouco mais difícil de se equilibrar, a gente foi no Zouk. Aí o Thiago, um amigo nosso, filmou a gente dançando, de primeira assim deu super certo. A gente filmou e depois postamos na rede social. A galera curtiu, foi bem positivo, inclusive a Milena assistiu, né, Milena? E ela gostou também e foi isso. Foi essa nossa experiência dançando de patins lá no parque lá. Obrigado aí pela oportunidade e tudo de bom, beijo. Adorei! Will e Jéssica fizeram bonito, viu? Dançaram lindamente, pela primeira vez ainda, inclusive, que desenvoltura. Adorei a ideia. Quero mandar um beijo para o Will, que eu acompanho pelas redes sociais, sou fã. Para a Jéssica também, que estava muito charmosa. E para o Thiago, que gravou um vídeo também. O Thiago dança muito bem também sertanejo, acompanha também. Um beijo grande em vocês. Eles estão sempre lá pelo Parque do Ibirapuera, viu, gente? Se vocês quiserem saber, olhar, aprender, é por lá que tem que ir. Agora, nesse caso, Eric, você vê, eles foram sozinhos, sem educador físico, né, sem professor. Qual é o tipo de dica que você dá, ou de orientação, para quem vai ao parque se exercitar sozinho? Principalmente aquelas pessoas que não têm noção de nada, nem na academia nunca foram na vida, mas gostam de se exercitar por livre vontade no parque. O que eu acabo falando isso muito na minha assessoria, lá com nossos alunos, né? As pessoas acabam pecando pelo excesso, né? Acabam se empolgando ali na hora de melhorar a performance, na hora de querer correr mais. Aí viu aquela pessoa ultrapassando que acaba querendo correr mais do que ela e a pessoa não está preparada para isso. Então, o mínimo... Vê alguém no corpo que ela gostaria de chegar, ela acha que simplesmente sem se alimentar ela já vai estar ajudando, porque vão diminuir as calorias. O problema é esse, né? Que as referências acabam distorcendo um pouco, então as pessoas acabam se machucando, né? Exatamente por isso. Então, o mínimo de orientação, o mínimo de acompanhamento precisa ter. Lá nas nossas redes sociais, a gente está sempre respondendo caixinha de perguntas, as pessoas têm dúvidas daquilo, disso. A gente sempre está respondendo e é aberto para todo mundo, né? Então, a gente acredita assim que vai lá no parque, quer se exercitar, quer começar a iniciar com atividade física, um mínimo de conhecimento, um mínimo de informação você precisa ter, exatamente para prevenir essas lesões, porque se a pessoa se machuca, ela não treina, se ela não treina, ela não consegue ter resultados, né? Entendi. Muito bem. Olha, falando sobre isso, essa história boa que é, né, se exercitar ao ar livre, a gente agora vai direto ao ponto com o deputado Felipe Franco. É o seguinte, saúde, tecnologia e qualidade de vida acessível à população, a gente tem que realmente buscar isso. Nós, a partir de nós mesmos e nossa iniciativa pública também. A Academia ao Ar Livre, a primeira na cidade de São Paulo, foi inaugurada com inteligência artificial, inclusive, e promete revolucionar hábitos de saúde pública. Quem vai explicar tudo pra gente é o deputado Felipe Franco, do União, e é direto ao ponto que a gente vai com ele agora. As pessoas que não têm uma condição hoje, que seria uma baixa renda, de repente pagar uma academia, já tem esse primeiro contato com essa academia para estar tendo esse aprendizado e combatendo aquela questão da obesidade. Não só a obesidade, a gente pode mencionar a diabetes, né? A gente tem a osteoporose, o trabalho de terceira idade, as questões do estresse, como mencionado, e a ansiedade. Então, com certeza, é um trabalho muito interessante que a gente inicia hoje, com um crescimento exponencial muito interessante para a nossa capital de São Paulo e para o estado de São Paulo. A gente tem uma inteligência artificial de um profissional de educação física totalmente criada para estar sendo educada para essa pessoa que está praticando atividade física. Então, ela tendo esse conceito, a gente pode fazer um trabalho do público para o privado, porque esse primeiro contato de entendimento da academia faz com que futuramente ela ganhe entendimento, adaptações fisiológicas do corpo e passe a ir para uma academia maior. Tendo esse tipo de academia na rua, faz com que a pessoa tenha aquele contato e fale, nossa, isso aqui é muito bom, então é agora que eu vou dar continuidade no exercício físico.
Muito bem, gostei de ver, deputado. Tomara que dê super certo esse projeto, que a gente esbarre com várias academias ao ar livre, não só na cidade de São Paulo, mas por todo o estado de São Paulo, e que a gente até inspire outros estados e outros países, não é mesmo? Por que não? Bom, mas além de fazer exercício físico, tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é propósito pelos parques por aí, né? O querido Ibirapuera, por exemplo, rende muitos cliques. Tem gente que vai fazer lá álbum de fotos, não é verdade? Vai celebrar datas comemorativas importantes. Todo dia tem alguém lá passeando, fotografando, se exercitando, contemplando a natureza. E é por isso que rendem, inclusive, muitas postagens na rede social. O fotógrafo André Dronini fez questão de registrar um momento dele em família lá no Parque do Ibirapuera, mas do alto. Imagem linda, hein, doutor Eugênio? Não dá para negar que contribui para a beleza da cidade. A natureza é imbatível. Com toda certeza. E o contraste, do parque e a selva de pedras também. Fica interessante. Né? Pois é. Maurício, nesse caso, a gente viu uma família indo ao parque, provavelmente estavam contemplando ali a natureza, fizeram questão de fazer esse registro maravilhoso. Um beijo para vocês, viu? Parabéns. Conta pra gente qual que é a diferença, falando do bem-estar emocional, psicológico, de quem vai se exercitar, como a gente falou até agora aqui, de quem vai simplesmente contemplar ou de quem vai fazer uma atividade física até mais leve. Caminha um pouquinho, abre um livro, vai andando ou correndo, mas conversando com um amigo. Eu acho que o primeiro ponto é você sair do confinamento. A gente vive hoje uma epidemia de telas, está todo mundo no seu celular, está todo mundo na sua televisão, no seu computador. E quando você vai para algum outro lugar, você está entre quatro paredes também. Você vai para a casa de um amigo, você vai para uma academia. Então, ir para um ambiente aberto como o parque favorece você ver, por exemplo, o horizonte. Você já começa a ter uma visão de uma profundidade visual muito maior. Você sai de um barulho eletrônico o tempo todo e começa a ouvir a natureza. Você ouve um pássaro, você ouve a água correndo, você ouve os animais. Né? Então, você tem uma série de estímulos que você não tem em outros lugares. Né? Eu acho que esse é o principal fator que valoriza você ir para um ambiente como esse. E pegando o exemplo da família, né, você também tem novas oportunidades de conversa, novas oportunidades, novos estímulos visuais e sensoriais que fazem com que aquele momento em conjunto seja único. Duas idas ao parque serão diferentes, não vai ser mais um videogame ou mais um TikTok. Verdade, verdade. Agora, família nem sempre é tudo simples e prático, né? Porque a gente pode... Porque a gente pode até combinar, né? Vamos passar o domingo no parque, ou amanhã, feriado, terça-feira, vamos passar no parque. Mas aí é sempre aquela coisa, qual parque, que horas a gente vai, quanto tempo a gente vai ficar, onde a gente vai comer, posso levar alguém ou não posso, encontra com alguém... São muitas vontades a serem administradas. Né? E esse é acho que um grande desafio do nosso tempo. Num momento onde está todo mundo pensando na individualização, com o seu computador, com o seu celular, com a sua televisão em casa, com a sua televisão às vezes no quarto, como que a gente administra o coletivo? O parque promove isso, porque afinal de contas aquele é o tempo de todos. Né? Você vai esbarrar em alguém no parque, vai ter que pedir desculpas, você vai ter que deixar alguém correr mais rápido que você vai ter que reconhecer... Dá passagem para a bicicleta, que às vezes não quer parar, o patinete, ou às vezes nem dá para parar também, né? Exatamente, então você começa a ter uma vida mais coletiva e isso facilita também um convívio de uma família. Você está não mais no tempo da pessoa que chega em casa pronta para comer, você não está mais no tempo das crianças da escola, você está num tempo coletivo. E num primeiro momento isso também é desafiador, mas com um pouquinho de paciência, um pouquinho de dedicação, isso se torna gratificante e se torna um novo modelo de relacionamento para todo mundo. É verdade. Talvez uma boa dica seja escolher parques que tenham, além de bastante infraestrutura, para poder passar o tempo que a gente quiser, né? Mas que tenham muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque aí cada um faz o seu e marca um horário, um ponto de encontro. Esse passeio em família vale ou não? A gente tem que se aceitar, se abraçar? Se todo mundo voltar feliz, está tudo bem. Ah, é? Porque pode ser, né? Também. Às vezes gera uma frustração. A gente quer fazer um passeio em família e aí... então tá, a gente se encontra aqui.
né, tal hora, aí se espalha todo mundo. Tem os dois lados, né, Milena? Porque às vezes é melhor se separar para se unir depois do que passar 2 horas horríveis com todo mundo junto. É, realmente, ó, dúvida cruel, ó, dúvida cruel, pois é. Inclusive, o Parque do Ibirapuera dá para fazer muita coisa, viu, gente? Olha, a gente pode chamar o Parque do Ibirapuera como um senhor prestes a completar 72 anos de fundação. Ponto de encontro de milhares de pessoas todos os dias, na verdade, milhões de pessoas todos os anos, né? O Parque do Ibirapuera é bem assim. E ali vale praticar esportes, cuidar da saúde, relaxar e mais muitas outras coisas que a gente encontra por lá, inclusive dicas de jardinagem, por exemplo, que eu adoro. A repórter Natália Lino preparou uma reportagem especial para a gente, justamente como uma boa dica que é o Parque do Ibirapuera, para a gente aproveitar esse feriado de Tiradentes aqui na capital. 1,5 milhão de metros quadrados de verde preservados, bem aqui em frente à Alesp. Eu moro aqui perto, aí sempre que dá eu venho. Principalmente dia de semana, é bem tranquilo e aqui é super lindo, né? É muito gostoso. Aí eu venho bastante. Eu gosto de vir ler, fazer pilates e caminhar. Tombado pelo patrimônio histórico, cultural e ambiental de São Paulo, o Ibirapuera é o pulmão verde da mais populosa cidade brasileira. É um espaço que dá para praticar esporte, para estar um pouco no meio do verde, ao ar livre, com muitas árvores. Tem espaços para crianças brincarem também, né? O parquinho ali atrás, tem museus. Eu acho um espaço bem completo e acessível a todos. Gosto de sentar perto do lago e ficar ali só sentada, relaxando. Durante a semana é mais tranquilo, né? Porque final de semana fica muito cheio o parque. E aí tem que ficar um pouco mais atenta, né? Para, não sei, com criança, para não se perder e tal. Mas é bem tranquilo, né? Dá para aproveitar bastante. Destinado a lazer, cultura e esporte, atrai visitantes diariamente, mais de 18 milhões todos os anos. Diversidade de plantas e centenas de espécies de animais, 200 delas de pássaros. O Ibirapuera propõe atividades individuais, mas em grupo também. Meditar, exercitar, praticar yoga. O Breno é modelo e mudou recentemente para a capital paulista. Aproveita tanta área verde para cuidar da saúde. Para mim a profissão é para ter um shape bonito, mas para a saúde, em termos de respiração, para mim poder ter um fôlego maior, para mim ter uma saúde e qualidade de vida melhor. Para daqui a um tempo eu estar bem. Dá para você fazer corrida, dá para você fazer calistenia. Até bate-papo também. Você vir com um companheiro, nossa, melhor ainda, para treinar. Mas a fazer barra, supino. Há mais de 20 anos, Dona Tereza e o marido frequentam o Parque do Ibirapuera. Por quê? A gente corre, depois alonga, faz um pouco de peso, que o parque agora ficou muito bom, né? Depois que privatizou. Tudo de bom. A natureza, né? Praticar exercício, muito bom. Na foto do celular, a mudança. A Mara tem um motivo especial para frequentar todos os dias o Ibirapuera. Para mim, a saúde foi um marco estar vindo ao Ibirapuera. O meu check-up deu bem complicado, gorduras acima. Depois que eu comecei a caminhar, dar umas corridinhas, trotinho, eu emagreci 14 quilos e meus exames estão na normalidade agora. Quem não usufrui esse espaço está perdendo, porque aqui você vê corrida, você vê caminhada, você vê Tai Chi Chuan, yoga, várias modalidades esportivas, tudo em grupo. Então você não se sente sozinha, isso estimula a nossa participação. Que belíssima reportagem. Parabéns a toda a nossa equipe da TV Alesp. Imagens lindas, entrevistados ótimos, toda a estrutura, a reportagem. Que orgulho, viu, gente? Adorei. Agora uma curiosidade, o Eric acabou de me contar aqui, ó. O sogro dele faz o Tai Chi Chuan no parque, é isso? E ele gosta? Ele adora. Acontece de quanto em quanto tempo? Ele faz, se eu não me engano, de 2 a 3 vezes por semana. No parque, 2 a 3 vezes? É gratuito ou tem que pagar? É gratuito. Tem um grupo Meu dele, Deus. a turma dele.
E ele está adorando, ele se encontrou nessa atividade, né? Ai, que delícia, que delícia. É, realmente, tem muitas coisas que acontecem lá no Parque do Ibirapuera que você pode abraçar, se envolver e também usufruir, porque tem pessoas voluntárias realmente aí dispostas a te estimular a deixar a vida sedentária de lado e ir para a natureza e contemplar tudo isso, né? Além de todas essas atividades, independentemente do seu propósito, o que vai te motivar a ir ao Parque do Ibirapuera? Tem por lá vários moradores especiais, entre eles, uns que sempre dão as caras e fazem o maior sucesso. Veja só quem já te espera por lá. É isso aí, a criançada adora. Bicho lá tem de monte, viu, gente? Inclusive até uns cães com seus donos, direitinho na coleira, em suas guias também, cachorros bem bonitos, mas raças diferentes. O passeio no parque é realmente imperdível, mas você que está aí disposto a se exercitar, tem uma dica para você. Os parques públicos estão ganhando espaço mesmo como academias a céu aberto e principalmente acessíveis e integradas à sua rotina. É só você ficar ligado na programação. A dica agora que eu vou dar para você é ótima para você praticar o relaxamento e a meditação lá no Parque do Ibirapuera, por exemplo, que tem aulas de yoga ao ar livre que acontecem aí com muita frequência. A gente vai contar para vocês. Durante a semana, os dias são quartas às 7 da noite e sextas às 7h30 da manhã. Tem aula grátis de yoga também nos finais de semana, como sábado e domingo, sempre às 9h30 da manhã. E a yoga lá no Parque do Ibirapuera tem atraído cada vez mais participantes. Vale lembrar que essa prática ajuda também na concentração, melhora a respiração, reduz o estresse, a qualidade do sono, contribui para o seu equilíbrio emocional. Mas o mais importante é, se não quiser fazer no chão, tem que levar o seu tapete especial de meditação e se lembrar de usar roupas confortáveis, também levar uma garrafinha de água, né? Para você realmente não ter motivo para não praticar. Maurício, com tudo isso, é bom a gente falar porque tem gente que ainda desiste na hora H, não tem? Tem. O que acontece com o ser humano, com a cabeça? O que passa dentro da gente que falta aquele percentual pequenininho para a coragem vencer? Muitas vezes é a inércia de não estou fazendo nada, então não vou começar agora. Muitas vezes é o medo de se arriscar a fazer algo diferente. Mas a pessoa está lá no parque, às vezes até encontra um tapetinho emprestado, uma alma boa. A vergonha. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de se expor. Nossa, e se as pessoas me verem? E se eu fizer errado? Né? Será que vão chamar minha atenção? Será que alguém vai tirar uma foto? Hoje em dia, em tempo de selfie, celular, todo mundo tem uma vergonha a mais. É verdade. Essa é uma questão, né? Não só dos parques públicos, mas da vida contemporânea mesmo. O nosso espaço, a gente quer estar no local público, mas a gente quer estar de uma maneira quase que invisível, individualizada, né, doutor Eugênio? Isso a gente não tem como prever e garantir, né? Não tem como prever, mas amante que sou do espaço público, acho que ele é sempre civilizatório. Então a gente vai aprender, ainda que com alguns conflitos, a lidar com essas tecnologias, como o Maurício colocou, né? A gente está começando um século das telas, mas também estamos começando um século dos parques. Então a possibilidade da gente ter no espaço público a diferença, o convívio e também o conflito, eles são agentes civilizatórios. Entendi. Eu queria até enfatizar aqui uma lei que é de 2016, de autoria do governo do estado de São Paulo, que justamente fala sobre a importância, né, da concessão dos parques, tanto que virou lei e foi realmente muito bem pontuado pelo senhor aqui a diferença entre privatização e concessão, né? Essa lei, inclusive, foi que deu origem a esse tipo de parceria que a gente comentou, o leilão que está aberto aqui no estado de São Paulo para concessão de 6 parques e ela data de 2016, ou seja, já faz 10 anos em que é permitida a gestão privada de áreas de parques com foco, por exemplo, no
no ecoturismo, um modelo que visa aí modernizar infraestruturas, aumentar a visitação, melhoria nos serviços oferecidos à população. Muitas vezes a gente se perde nessa questão, a gente acha que precisa de nova lei para tudo, mas a gente esquece de revisitar o que já tem e de fazer valer. Né? A gente desconhece o que já tem, o que põe em prática, que nos garante certos direitos assim, né? E o Parque da Cantareira, vocês conhecem? Já foram? Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma boa dica para os alunos do Eric. Ó, exato! E sobe, para que eles possam estar preparados para esse momento. Já vamos lançar o desafio para os seus alunos. Quantos alunos você tem atualmente? A gente está com 230 e poucos alunos na plataforma. Espera, você tem uma academia? Não, eu tenho uma plataforma online de treinos personalizados. Então, todos os alunos que vêm até mim é para montar esse tipo de programas personalizados. Mais de 200 treinos personalizados. Exato. E a gente trabalha com treinos personalizados, com o objetivo de cada um e principalmente com a estrutura de cada um. Então, os alunos chegam para mim, vou treinar em casa, vou treinar na academia do prédio, vou treinar no parque. Então, a gente tem que montar, elaborar os treinos de acordo com o objetivo da pessoa. E pelo que você se lembra, algum aluno aí já te pediu, aí, me ajuda aí que eu vou fazer uma trilha lá no Parque da Cantareira. A gente teve um grupo do pessoal que faz trekking, né? Então, a minha vivência na época era quase zero, né, nessa modalidade. Mas a gente vai pesquisando, vai perguntando para os amigos também, então a gente vai conseguindo elaborar. Assim, a questão de fortalecimento do treinamento funcional da parte da musculação não muda muito, né? Mas assim, a gente tem que dar algumas dicas específicas para esses alunos, né? E essas dicas a gente tem que recorrer às pessoas que entendem, né? Entendem, perguntar para quem já foi, exatamente, né? Quais são os... Mas aí a gente é um grupo específico, né? Mas o nosso forte ali é a corrida de rua, né? A questão... Corrida de rua, tem bastante em São Paulo. Maratona, meia maratona, caminhada, corrida. Cresceu demais, né? O número de pessoas que estão fazendo a corrida, especificamente corrida de rua, né? Então a gente trabalha especificamente com essas pessoas, com esses grupos na questão de fortalecimento, na questão de pliometria, na questão de trabalho de potência, VO2 máximo, enfim. Entendi. Para a corrida. Estou falando do Parque da Cantareira, gente, porque a maior floresta urbana do mundo está bem pertinho da gente. Aliás, mais perto do que a gente imagina. O Parque Estadual da Cantareira tem 15 tipos de trilhas. É no meio da selva de concreto que se ergue um santuário de biodiversidade. A antítese perfeita para o turbilhão cosmopolita da cidade mais populosa do continente. Bem-vindos ao Parque Estadual da Cantareira, a maior floresta urbana nativa do mundo e parte fundamental da reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Feche os olhos, ouça o silêncio e sinta a realidade como deve ser. Vem explorar o Parque Estadual da Cantareira, onde cada caminho é uma descoberta. Lá também, adorei. Maurício, essa história de 15 trilhas no mesmo parque, né? Me surgiu aqui uma curiosidade. Por que a gente busca a vitória, a superação? O que acontece dentro da gente que nos faz sentir tão bem vencer? A gente tem o ego, né? Então, pro ego? Muitas vezes é pro ego. Muitas vezes tem a questão de eu vou me superar, eu vou ser melhor, mas vai para uma coisa muito artificial do fora. Eu estou fazendo algo para mostrar para alguém. Eu estou fazendo para passar na frente do meu amigo que já fez essas 15 ou que já correu um determinado tempo. E a gente perde a relação conosco mesmo. Então, normalmente, a pessoa começa por uma razão, mas ela termina com a outra. Ela termina descobrindo em si que ela tem os seus próprios limites, que ela precisa de um acompanhamento de um educador físico, de um treinador, e ela acaba descobrindo novas relações que ela tem com ela mesma, porque ela vai ter uma subida, por exemplo, ou um desafio no meio do caminho que ela não estava esperando. E naquele momento ela vai estar com quem? Com que tipo de apoio? Com ela mesma. Com ela mesma. E nesse momento há uma mudança de chave. É nesse momento que ela descobre algo diferente nela e fala, opa, eu preciso mais devagar, ou eu consigo um desafio maior, né? Então tem esses dois momentos. A natureza é mais desafiadora então do que a gente pensa, né? Inclusive mentalmente, para nós. Senhores, eu adorei ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada por terem vindo. Doutora Eugênia, o que a gente pode deixar de mensagem ou de ideia principal sobre esse nosso encontro aqui, já que estamos no século dos parques?
Eu acho que na escala dos espaços urbanos, é a gente compreender que os espaços livres, entre os quais os parques, não podem ser mais os espaços que sobram, e sim os espaços que estruturam a cidade e o bem viver na cidade. Perfeito, muito bem. Eric, qual a sua mensagem para a gente? É uma mensagem que eu acho que vale a pena as pessoas se preocuparem, né, nessa questão do autocuidado, tomar muito cuidado com o excesso de comparações, né? E os parques hoje em dia estão aí como ferramenta para a gente conseguir, né, elevar a nossa maturidade espiritual, mental, nossa condição física também. E os parques só estão aí para contribuir para isso, né? Isso é uma ótima ferramenta e eu sou suspeito de falar. É isso aí, vai se exercitar, então também ao ar livre, né? Exatamente. Não deixar de considerar essa opção. Exatamente. Perfeito. Tem que se cuidar. Maurício, sua mensagem, o que fica para você aqui desse nosso encontro? Gostei muito de estar aqui, Milena, muito obrigado pelo convite, aos convidados também, a participação. E eu acho que a mensagem final é dar ao parque a chance de se conhecer, né? A hora que você chega no parque, olha para dentro de si, não só olha para fora, olha para dentro de si e gasta uns minutinhos respirando diferente, desacelerando para depois poder acelerar e fazer uma corrida. Ah, que legal. Um encontro consigo mesmo no parque. Exatamente. Marque um encontro consigo mesmo no parque. Exatamente. Gostei. É claro que a gente não podia terminar esse programa sem mostrar mais um pedacinho de verde muito famoso, que faz muito sucesso e até tem um certo charme pelo friozinho, por todas as atividades, inclusive culturais, que acontecem por lá, na Serra da Mantiqueira, o Parque Estadual de Campos do Jordão, que deixa a cidade ainda mais charmosa e ecológica do que já é. Mais um passeio aí imperdível para você colocar na sua lista, hein? Doutor Eugênio, obrigada pela participação. Até uma próxima. Foi um prazer. Até a próxima, Milena. Obrigada, Érica. Você também. Até uma próxima. Muito obrigado. Maurício, obrigada. Até a próxima. É um prazer todo meu. Até a próxima. Para você também, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha, assim, ficado muito inspirado com o nosso programa. E amanhã, feriado, você curta muito o verde ao seu redor ou vá buscar um verde aí, uma natureza para você se conectar. Um ótimo feriado para você, bom descanso. Revista Lesp de hoje termina aqui, mas o nosso encontro é sempre marcado ao vivo a partir do 12h30 para todo o Brasil pelo canal de YouTube e para todo o estado de São Paulo na TV Alesp. TV Alesp tem tudo a ver com você, é tudo a ver com o estado de São Paulo. Eu te espero no próximo programa. Tchau!